A gente vai discutir nesse segundo painel o avanço do mercado desses coprodutos de etanol de milho, sua aplicação na nutrição animal, as perspectivas de demandas no Brasil e no exterior e as oportunidades de expansão a partir da integração com a cadeia pecuária. Para moderar o debate, eu convido ao palco a diretora de Relações Internacionais e Comunicação da UNEM, Andréia Veríssimo. Para compor o painel, eu convido aqui ao palco o líder da área de pecuária da Datagro, João Otávio de Assis Figueiredo. O gerente global de tecnologia de bovinos de corte da Cargill Animal Nutrition, Pedro Veiga. Também participará deste painel através de um vídeo que a gente vai exibir mais tarde, o diretor de importação e exportação da divisão de ingredientes para a ração animal da Vilmar Trading, o Frick Bowling, que aparece aqui na tela. Antes de passar a palavra aqui à nossa moderadora, lembro a vocês já fizeram isso no painel anterior, vocês podem participar encaminhando as perguntas, assim como feito anteriormente, por meio do QR Code que aparece aqui na tela. Direto e reto, eu já vou passar a palavra aqui para a nossa moderadora, a Andréia Veríssimo, para dar o start nesse painel. Andréia, contigo. Muito obrigada. Bom dia a todos. É uma honra e uma alegria enorme estar aqui com vocês nesse nosso terceiro Congresso Internacional UNEM Datagro sobre etanol de milho. A gente trabalhou muito para que esse evento acontecesse, né, e já estamos aqui numa terceira edição, crescendo. Então, agradeço a todos, né, que vieram estar conosco para os nossos debates, os patrocinadores que tornaram isso possível, e, naturalmente, a Datagro, né, com esse time fantástico que consegue fazer eventos cada vez que superam ainda mais as nossas expectativas. Bem, meu nome é Andréia Veríssimo, eu sou diretora de Relações Internacionais e Comunicação da UNEM e sou também responsável pelo Programa de Promoção Internacional do DDG e DDGS. No nosso painel hoje, eu tenho uma honra de trazer especialistas para tratar sobre expansão do mercado de DDG e DDGS. Nós imaginamos começar o painel falando em Brasil e depois a gente vai movendo para o exterior para ter essa dinâmica. Nós vamos, então, explorar perguntas que estão no dia a dia, tanto do produtor rural, quanto do etanol de milho e coprodutos, dos traders e também da própria UNEM. Nós vamos debater oportunidades tanto no Brasil quanto lá fora, o que é mito, o que é verdade em relação ao DDG e DDGS. E também apresentar, né, aí eu apresentarei o nosso Programa de Promoção Internacional de Exportações do DDG e DDGS. E teremos, então, a nossa participação internacional por meio de vídeo, falando da demanda chinesa pelo nosso produto. Esses são assuntos que pulsam no coração da nossa agroindústria, mostrando como a agregação de valor transforma a nossa cadeia produtiva. Bom, então nós temos a honra de receber grandes especialistas e vão se apresentar na seguinte ordem. Primeiro, o João Otávio de Assis Figueiredo, da Datagro. Depois, o Pedro Veiga, da Cargill Animal Nutrition. Depois, eu falarei novamente. E o Frick Bowling, da Vilmar International. Vou apresentar o João para vocês. João Otávio de Assis Figueiredo, ele é líder da área de pecuária da Datagro, economista formado pela Fundação Getúlio Vargas, atua com análise de mercado, inteligência setorial e acompanhamento da cadeia pecuária brasileira, incluindo a sua relação com o mercado de grãos. João, a palavra é sua. Perfeito. Pessoal, acho que eu vou ficar em pé aqui para poder beneficiar a visualização dos slides. Muito bom dia a todos. É um prazer muito grande para a Datagro estar participando desse evento tão relevante, cada vez crescendo. Pelo terceiro ano está aqui em Cuiabá, a gente está muito satisfeito. Obrigado, UNEM, obrigado, Datagro, pelo convite de poder expor um pouco da nossa visão da integração do mercado de bovinocultura com o mercado de etanol de milho, que eu acredito que seja uma das realmente molas propulsoras mais importantes para que a cadeia pecuária continue se intensificando, conseguindo cada vez mais acesso no mercado internacional. O Brasil hoje, André, já está exportando cerca de 35% da nossa produção total. Isso cada vez mais exige animais mais jovens, de abate até 30 meses, e, consequentemente, precisa intensificar a produção para poder chegar no peso necessário para poder abater esses animais tão precocemente. Então, um prazer muito grande estar com o Pedro Veiga, grande parceiro da Cargill, e estar podendo compor um pouco esse painel. Então, sem mais delongas, pessoal, vamos falar um pouquinho desse mercado DDG.
Eu trago um primeiro gráfico aqui, bem sucinto, para mostrar um pouco como é que está a volatilidade de preço do boi hoje no Brasil. Vocês sabem que a gente é o responsável pelo indicador do boi Datagro, que é responsável pela liquidação dos contratos futuros em bolsa. A gente assumiu esse trabalho em fevereiro de 24, então passou a valer nosso indicador e a gente ganhou uma atração super legal de liquidez no contrato, mas denota uma realidade de muito mais exposição ao mercado internacional, mais volatilidade nesse mercado. Então, a gente precisa ter, de fato, uma operação muito mais amarrada em termos de precificação, e a pecuária tem lidado com isso, né? São embargos, China, a gente tem uma cota agora que realmente está pressionando muito o mercado, nunca se sabe agora quando vai se encerrar essa cota, os preços estão muito sustentados, reposição realmente esse ano não dá um passo para trás em termos de preço, conversando com os amigos aqui hoje que operam muito pecuária também, é uma grande dificuldade, mas em termos de nutrição animal a gente tem uma vantagem competitiva muito grande esse ano. Tem muito DDG disponível, em preços competitivos, e muito interessante ver a cadeia pecuária hoje, como o Dr. Plínio já mencionou no painel anterior, já vinculando a sua comercialização de DDG com indicadores como o próprio Datagro também. Então, só para introduzir a conversa, é isso aqui. Mas o que foi a grande mola propulsora desse impacto de exportação do Brasil, né? Eu trouxe um gráfico de China aqui, porque assim como o mercado de etanol de milho cresceu muito de 2015 para cá, a gente lembra dos menos de 100 milhões de litros, que deram quase mais de 10 bi de litros hoje, aconteceu um movimento muito importante que foi esse boom China. A China, em 2015, importou 94 mil toneladas de carne do Brasil. Ano passado, fechamos com os incríveis 1,64 milhão de toneladas. É um crescimento exponencial muito forte e trouxe uma mudança muito expressiva da porteira para dentro do campo brasileiro. Começou-se o chamado Boi China, que o prêmio no começo era R$5, virou 10, virou 20, chegou a pagar R$50 a mais na arroba por esse gado, porque era uma tonelada exportada acima de $7.000 a tonelada. A gente aqui, Pedro, tinha a tradição de vender carcaça casada do mercado interno em torno de R$15, R$20. Você passa a exportar o dianteiro por $7 o quilo, teve uma mudança muito grande da porteira para dentro e também na indústria, né? E o Mato Grosso é um destaque nisso. O Brasil hoje tem 65 plantas habilitadas para exportação China, das 65, 15 estão no estado do Mato Grosso. Então tem um dinamismo de precificação do boi nesse momento, que a gente está vendo no indicador do boi Datagro, ele realmente está acima de São Paulo, que é uma referência que não se tinha tradicionalmente disso. Por quê? Porque a carne do Mato Grosso não vai mais abastecer o supermercado paulista, mas vai sim abastecer o supermercado chinês. Então, é realmente muito interessante ver esse movimento. Aqui, etanol de milho, vou falar um pouco das nossas projeções, né, que tem uma projeção de oferta de DDG muito expressiva. A gente traz aqui as plantas hoje, Dr. Plínio, que é uma missão ingrata, né, a gente atualizar quantas plantas estão em operação, toda semana muda. Esse dado tem uns 15 dias atrás, eram 25 usinas, já são 27, já estão colocados ali acima de 12 bi de litros, que vão gerar também mais de 7 milhões no DDG. E quando a gente olha aqui para um futuro recente, até 2029, são 63 usinas de operação, e vai ter um excedente aí de 15 milhões de toneladas de DDG sendo ofertadas pelo mercado. E aqui a gente traz um pouco, né, como é que está o abate no Brasil. O Brasil tem abatido aí acima de 40 milhões de cabeças, né? O último ano, 26, foi, o 25, perdão, 46,9, abate recorde histórico no Brasil. E desse abate, quanto foi de animais confinados? Estamos colocando na casa de 10 milhões de cabeças, né? E outro consumidor muito importante também é o volume de suínos abatidos, né? Estamos aí abatendo cerca de 70 milhões de suínos por ano, um volume muito expressivo, mas realmente menos de 10% que a China faz. A China é muito dominante nesse mercado de suíno, e também a captação de leite, que são outro mercado consumidor muito importante de DDG. A gente está captando aí cerca de 28 bilhões de litros por ano. Então, são os 3 principais mercados consumidores do DDG, e destacamos aqui São Paulo, né, porque é o mercado de bovinocultura, porque é esse que pode consumir muito mais. E essa projeção também é bem interessante, né? Muitos perguntam quanto está se intensificando a pecuária nacional. A gente, ali em 2018, abateu 44 milhões de cabeças e apenas 12% foram animais confinados tradicionalmente, sem contar semi-confinamento ou TIP. Nós fechamos o ano de 25 com os incríveis 21% de animais confinados. Então, a gente sai de um confinamento de 5 milhões de cabeças para já 10 milhões de cabeças esse ano. Então, do abate total de 40, cerca de 10 já estão em animais sendo confinados tradicionalmente.
Mas, muito para além disso, o Brasil tem uma técnica e um confinamento tropical, que a gente fala aqui, que é o confinamento a pasto. A gente tem o semi-confinamento e também tem a TIP, cada vez mais fortes no Brasil. Então, quando a gente destrincha um pouco isso, né, a gente coloca aqui, abril 26, dados do indicador da Tagro, que quem abate o boi com a gente no indicador, coloca se é de semi-confinamento, se é de TIP ou de confinamento. Nós já estamos projetando aí que hoje o pasto é responsável, assim, tecnicamente só pasto, 22%. Quando a gente pega o semi-intensivo, que aqui é difícil você destrinchar o que é TIP, o que é confinamento, porque nesse momento que a arroba está muito valorizada e os preços de grãos estão em patamares competitivos, está muito barato dar alimento para o boi. Então, a gente já tem 51% de registro de boiadeiros que já estão fazendo algum tipo de arraçoamento da sua produção. Então, é muito interessante ver isso. Então, aqui 77%, 25% confinamento e cerca de 51% de semi-intensivo. E que, na nossa visão, é o caminho que se vai à produção do Brasil. O Brasil tem uma vantagem competitiva muito grande. Mato Grosso tem operações muito expressivas aqui. Netolândia, nosso amigo Samuel Mate também estava aqui hoje. São produtores expoentes que estão crescendo muito nesse modelo da TIP, porque você tem ali o modelo, vamos dizer, não tem o free range, né, no mercado de galináceos. O Mato Grosso tem realmente uma intenção muito interessante de ter esse semi-confinamento que, no resultado final, Andréa, está terminando com o mesmo peso o gado. Eu vi operações de tipo do Mato Grosso, gado ali, semi-confinado, chegando a 24, 25 arrobas. E num custo de produção muito mais barato que o confinamento tradicional. Então, esse modelo que o Brasil tem de confinamento tropicalizado, ele é o sonho do norte-americano. Lá ele confina o gado, 80% do gado é confinado. O Pedro conhece bastante esse mercado, que em muitas regiões, 6 meses do ano, neva. Então, você realmente não tem a possibilidade de ter esse gado a pasto que o Brasil tem, e a gente está nesse momento interessante. E, para fechar, pessoal, essa aqui é uma provocação do Dr. Plínio Nastari para a equipe de pecuária, e ele muito incentivando a gente a chegar nesse número, porque muito se fala da projeção que se tem de produção de DDG. A gente tem mapeado quais são as plantas, quais são a capacidade, então a gente consegue mapear muito bem qual que é a produção que a gente vai ter desse insumo. Mas qual que é a produção desse demanda potencial de consumo, que eu acho muito importante. Então, a gente calibrou esse modelo bastante e a gente trouxe aqui em primeira mão para essa conferência hoje divulgar ao mercado. A gente tem aqui a projeção para 2026, né, que a gente vai estar aí consumindo cerca de 9 milhões de toneladas, que é até um pouco aqui na produção de hoje, e para 2030 estamos colocando 10,8. Então, sim, pessoal, produtores de DDG, de etanol de milho, podem continuar colocando a produção. Como o Dr. Pino colocou aqui hoje, tem demanda para combustível, a gente tem uma oferta de ciclo alto que pode incrementar muito mais, a gente tem que aumentar bastante a proporção dos carros flex usando etanol, e a nossa bovinocultura vai conseguir também consumir muito esse DDG. A gente destrinchou aqui suinocultura, que tem um consumo interessante de 2,1, alguns desafios para a cadeia, estava conversando isso com o Pedro um pouco antes. A gente tem de bovinos semi-confinados, estão projetando um consumo de 4 milhões de toneladas, e para os confinados 3,35 e gado de leite 1,3. Então, é interessante a gente observar que o maior crescimento do consumo de DDG não vai ser só o complemento tradicional, mas esses sistemas mistos, né? Um destaque muito importante para a TIP, que é o tratamento intensivo a pasto, e os semi-confinamentos também, porque a gente percebe que a expansão do DDG está levando não só estados como Mato Grosso, mas muitas outras operações, Tocantins, a planta recente na Bahia também, Leandro Magalhães, conectada com a capital, um confinamento que fica muitos poucos quilômetros disso. Então, essa integração virtuosa da pecuária com o mercado de grãos, ela nunca teve tão lado a lado e uma impulsionando a outra. Então, acho que 2 elementos importantes são a gente continuar avançando nisso e o Brasil continuar também aumentando a sua participação no mercado internacional, né? A gente está destinando 35% da produção hoje para o mercado internacional e conseguindo manter o nosso mercado nacional completamente abastecido, sem nenhum risco de segurança alimentar para o nosso país. Então, essa mensagem que a gente queria entregar aqui hoje, cumpriu o tempo aqui de 10 minutos, e vamos estar aberto para o debate na sequência. Muito obrigado. Muito obrigada, João. Eu queria destacar uns pontos da sua fala. É impressionante ver o indicador Boi da Tagro começando a pautar também a comercialização. Você mencionando a expansão da TIP de semi-confinamento e confinamento, eu estou há muito tempo nesse mercado, né? Promovia a carne brasileira no exterior, ali no início dos anos 2000,
a gente não tinha quase nada de confinamento, né? E tentava, comparava com o sistema americano e era totalmente diferente. Eu acho que a gente hoje realmente virou mestre dessa agricultura tropical. A gente está sabendo realmente dominar o nosso sistema. E também gostei de ver seus dados ali de demanda futura, ou seja, a gente pode seguir expandindo a produção, vai ter consumo interno e também possibilidade da gente exportar. Passando, então, para o nosso segundo painelista, é uma honra ouvir o Pedro Veiga, que é gerente global de tecnologia de bovinos de corte da Cargill Animal Nutrition, é zootecnista formado pela Universidade Federal de Viçosa, com mestrado e doutorado em nutrição e produção de ruminantes pela UFV e pela University of California, Davis, além de pós-doutorado na Iowa State University. Já atuou como professor da UFV e pesquisador do CNPq, com sólida trajetória acadêmica e técnica na área. Pedro, a palavra é sua. Bom, pessoal, muito bom dia. Queria agradecer o convite da Adatago por estar aqui, viu, senhor Pleno? Muito obrigado, é um prazer muito grande para nós e para a Cargill participar dessa discussão. O tempo nosso é curto, então não vou me delongar muito aqui, ir direto ao ponto. Eu sou nutricionista de boi, então eu estou meio que um peixe fora do aquário aqui. Como vocês podem ver, minha bota está até toda suja. Eu estava num cliente ontem, pisando, inclusive, em WDG. A gente estava num cliente ali em Itapurá, a gente estava tomando a decisão quanto que a gente ia usar de WDG, quanto que a gente ia usar de DDG. Como nutricionista, eu sou muito fã desse ingrediente, né, o DDG, o DDGS, o WDG. Só que eu sou mais fã ainda de fazer o nosso cliente ganhar dinheiro, porque eu sempre falo que o cliente, o objetivo principal é ele ganhar dinheiro, né? Como que a gente consegue maximizar a lucratividade, o DDG entra muito nisso. Vocês vão ver durante minha apresentação aqui. Bom, não há dúvida nenhuma, pelo que foi falado até agora aqui, né, que haverá uma explosão na oferta de DDG ou DDGS no Brasil. O DDG sem um solúvel, o DDGS com solúvel. Inclusive, ontem teve um evento no Paraguai, um amigo meu já mandou uma mensagem que um professor da Universidade do Nebraska falou que se utilizar até 30% de DDG, não faz diferença se o solúvel volta ou não, se usar mais do que 30% já faz diferença. Então, já tem bastante discussão sobre... Já tem muito conhecimento técnico já disponível na literatura científica mundial, principalmente nos Estados Unidos, em relação ao uso de DDG e DDGS no Brasil e no mundo como um todo. A gente precisa evoluir um pouco mais o conhecimento aqui, para falar bem a verdade. E aí, eu trouxe uma provocação, não ia ver o dado que o João acabou de mostrar sobre o consumo, mas a provocação que eu ia trazer é essa aqui. Só o boi confinado vai dar conta de comer? Todo esse DDGS vai ser produzido? Né? E aí eu fiz uma continha bem simples. Eu acredito que não. Se a gente focar só em boi de confinamento, não vai dar conta. A gente precisa buscar outros mercados. Então, se a gente considerar, primeiro, qual que é o share que bovino de corte vai consumir de DDGS? A gente sabe que suíno também consome, monogasto como um todo, frango pode consumir, ração PET, exportação, né? A André deve falar depois, mas a gente que é do boi, a gente está com a orelha em pé para saber se a China realmente vai comprar todo esse volume de DDGS que parece que vai, quanto que vai sobrar no mercado, a gente ainda não tem isso muito claro, né? Mas a gente tem uma conta bem simples, se a gente considerar que nós confinamos 10 milhões de boi no Brasil, que nós vamos ter em 2029 15,4 milhões de toneladas, né, de DDGS, quantos boi precisa para comer todo esse DDGS? Aí eu fiz uma continha bem simples, um negócio interessante, que o Brasil, acreditava-se que o Brasil nunca seria igual aos Estados Unidos, projetos grandes de confinamento. A gente começa a ver no Brasil, sim, já existem projetos de 70, 75, projetos sendo construídos de 120, 135 mil animais. Então, a escala do confinamento brasileiro está crescendo muito, o volume, né? A escala, de fato, está crescendo. E eu fiz uma continha bem clássica, bem simples, bem de padaria. Se a gente considerar um share ali desde 100%, ou seja, a gente assumir que 100% do DGS tem que ir para o boi confinado, 80%, 60%, 40% e 20%, eu assumi ali comendo um boi confinado, período médio de 100 dias, comendo 10 quilos de matéria seca, que é o que vai dar na média. Se ele comer 300 quilos de DDGS, seria uma inclusão de 30% da matéria seca, tá? 400 quilos, uma inclusão de 40%. E 500 quilos, uma inclusão de 50%. Então, esse é o volume de boi que precisa. Então, a gente pegar um cenário que eu acredito, tecnicamente, é o mais factível, se a gente assumir ali, por exemplo, que 60% do DGS ou 40% vai para o boi e que come 400 quilos, a gente vai precisar aí de 7,7 a 11,5 milhões de bois confinados, que é o que a gente tem a perspectiva de ter, né, até 2029. Então, teoricamente, eu considerei 2 giros também, tá? Fazer 2 giros no confinamento. Então, teoricamente, teria, sim, condição.
Só que a gente não pode esquecer, como o João muito bem colocou, e para mim é um grande diferencial, na minha visão, do DDGS, que nós precisamos explorar mais, talvez até ações de marketing, algo nesse sentido, que a terminação a pasto seja o semi-confinamento tradicional. O semi-confinamento tradicional é o quê? É fornecer 1% do peso vivo do boi em ração. Um boi de 500 quilos come 5 quilos. E a terminação intensiva a pasto, que é o fornecer 2,2% do peso vivo de ração do boi no pasto. É o que o João falou de confinamento tropical. Qual que é o grande diferencial do DDGS? A gente precisa explorar isso mais. Como nós sabemos, todo o amido do milho, não todo, quase todo o amido, tem um pouquinho de amido residual, ele é transformado em etanol na indústria. Então, o DDGS não tem amido. E para um boi que está alimentado a pasto, em que o pasto faz parte importante da dieta dele, o fato do DDGS não ter amido tem um impacto nutritivo extremamente interessante. Porque quando eu tenho um boi comendo 5 quilos, 6, 7, 8, 9, 10 de ração no pasto, se eu tiver muito milho, isso pode abaixar o pH do rumen, isso compromete a digestibilidade da fibra do capim. Pelo fato de não ter amido, o DDGS conseguir, né, fazer uma dieta sem muito amido, sem perder energia, isso é o mais interessante, eu otimizo a fermentação ruminal da fibra, consequentemente a utilização de pasto. Então o DDGS ele casa perfeitamente com a nutrição baseada em pasto tropical, que é diferente do americano. O americano não tem essa, né? O americano, só a vaca fica no pasto, o bezerro vai para o confinamento muito rápido. Então esse é um diferencial muito grande. E pensando nisso, nós desenvolvemos já há 5 anos, isso aqui não é novo, a gente desenvolveu uma linha que a gente chama de MEDIC. Tem esse nome MEDIC, tem o DDG no nome, e MEDIC é tipo uma mágica, porque é só DDG e núcleo, mais nada. Então, o cliente que quiser fazer hoje um proteico energético 0,3, 0,5, até uma ração de semi-confinamento, ele não precisa ter nem moinho na fazenda dele, não precisa nem se preocupar em comprar milho. Então, ele compra o DDGS, mistura com o núcleo, 2 ingredientes, fácil de operar. Uma das grandes dificuldades que todo pecuarista tem hoje é com mão de obra, então a gente precisa facilitar a vida dele. Então, é uma solução que serve para o médio, para o pequeno, para o grande, você democratiza a intensificação pecuária, pensando do ponto de vista de suplementação. Tá? E sem falar da recria também. Né? O João falou muito do confinamento, do semi, da TIP, mas nós não podemos esquecer da recria. E a recria, nós temos um potencial muito grande para otimizar o desempenho dos animais em pasto tropical durante a recria. Que é um animal que eu quero que ele ganhe basicamente carcaça, músculo, eu não quero que ele deposite gordura, senão isso pode comprometer o desempenho dele na fase de terminação seguinte. Então, nós fizemos uma série de experimentos na UNES Jaboticabal, em parceria com o professor Ricardo Reis. Queria agradecer muito a Empasa, que a Empasa tem sido um grande parceiro nosso nos projetos de pesquisa, a FS também. Com animal meio-sangue Angus, né, que a gente está discutindo muito essa questão de carne de qualidade no Brasil e tudo mais, a gente conseguiu desempenho de 760 gramas a 1,1 kg por dia a pasto, utilizando só pasto e 0,5% do peso vivo de DDGS mais núcleo, mais nada. Não precisa de milho, não precisa de soja, não precisa de ureia, não precisa de nada. Núcleo e DDG. Com animal Nelore, 960 a 1,260 kg. A gente conseguiu um desempenho até mais do que a gente queria. Opa, 1,260 está muito. O animal em recria a gente não quer que ganhe tanto peso assim também não. Vamos ganhar um pouquinho menos. Mas é para mostrar o potencial que existe, de novo. Uma tecnologia que a gente tem chamado de MEDIC, que permite fornecer até 1% do peso vivo. A nossa próxima fronteira que a gente está discutindo de pesquisa é a TIP. Nós conseguimos fazer TIP 100% com DDGS, ou seja, fornecer 2% do peso vivo do boi, só DDGS mais núcleo. Nós já estamos fazendo pesquisas, em breve nós teremos esses resultados. Não podemos esquecer das vacas também, nós temos 60 a 65 milhões de vacas de cria. A cria no Brasil virou hoje o gargalo. Quem faz confinamento em larga escala sabe, quando você tem que comprar um volume muito grande de bezerro, você tem bezerro de tudo quanto é jeito, é difícil você ter qualidade, então nós precisamos investir muito na cria, e a cria tem um potencial gigantesco também para o uso de DDGS. Pequenas quantidades podem fazer um bem danado para a vaca, porque o DDGS, como a gente sabe, tem proteína, 67%, 68% dessa proteína é bypass, ou seja, ela passa direta pelo rumen, ela não sofre alteração no rumen. Então, a vaca absorve os aminoácidos no intestino, e vários desses aminoácidos presentes no DDGS, eles são gliconeogênicos, ou seja, eles geram glicose. E quando gera glicose no sangue da vaca, isso dá um boom muito alto na atividade ovariana dela. Então, potencializa muito o efeito reprodutivo. Então, a gente precisa falar também de DDGS em vaca de cria, tá? E aí, né, para finalizar, é o seguinte, você tem que pensar nos vários stakeholders que você tem. Isso aqui foi de ontem, num cliente que eu estava aqui, então você está lá, né?
Então, você está com o dono quer saber o seguinte: quanto que custa o DDGS? Vale a pena usar frente às outras opções de insumo? Eu estou na região que tem torta, que tem caroço, que tem farinha de soja. Vale a pena ou não vale? Quanto que no final das contas vai me sobrar por arroba? Isso que você quer saber, né? Aí você tem do lado dele o nutricionista. Mas qual é a composição nutricional? Qual é o nível de enxofre? Tem micotoxina? Não tem? Então a gente precisa ajudar ele a responder essas perguntas. Você tem o cara do frigorífico, fala: ei, rapaz, mas qual que é o impacto nisso na qualidade da carcaça e da carne? A gente precisa estudar isso um pouco mais a fundo. Tem pouco trabalho no Brasil avaliando o impacto do DDGS na qualidade final da carne. Aí tem o gerente: puta, quanto tempo eu posso armazenar? E se queimar? Nós já vimos o DDGS queimar, porque chegou com umidade maior do que precisava, queimou, pegou fogo. Qual é a inclusão ótima na dieta? Que tipo que eu vou usar? É o de baixa proteína, é o de alta proteína, é o tradicional, é com óleo, sem óleo? Então tem um monte de pergunta. E sempre vai ter um detrator lá, né? Moço, esse povo é doido, se fosse eu nem usava. Então tem uns detratores ainda, mas isso aí eles estão acabando. Agora, pessoal, não se iludam, né? Eu vim aqui para falar a verdade nua, crua, como ela é. O DDGS tem um monte de lado positivo, mas no final das contas, o que vai definir a inclusão de DDGS na dieta chama-se quanto a mais vai me dar por boi. E eu tenho no Brasil, diferentemente de outros mercados, uma infinidade de subprodutos disponíveis diferente da região que eu estou. Eu tenho torta, eu tenho caroço, eu tenho promil, eu tenho refinazil, eu tenho casca de soja, eu tenho polpa cítrica, eu tenho aveia, etc. Então, precificar o DDGS é um ponto-chave, se vocês quiserem ter sucesso, porque nós, nutricionistas, sempre vamos comparar com essas outras fontes alternativas e, no final, nós vamos balancear a dieta. E a decisão final é o que vai entregar mais dinheiro no bolso. Só para finalizar, perguntas claras que ainda não temos respostas, né, que a gente tem feito alguns trabalhos. Eu nunca recebi tanta ligação e mensagem como esse ano em relação ao tal do DDGS de sorgo. Todo mundo perguntando: Pedro, se eu usar a mesma inclusão do DDGS de milho, se eu colocar o DDGS de sorgo, dá o mesmo resultado por boi, dá o mesmo ganho de peso, dá o mesmo consumo, dá a mesma conversão, dá a mesma eficiência biológica? Nós não temos nenhum trabalho sequer desenvolvido no Brasil que compare DDGS de sorgo e de milho em relação à resposta do boi. Composição nutricional nós temos. Estamos fazendo um experimento agora, junto com a Impasa, lá em Botucatu, comparando DDGS de milho e de sorgo. Em breve nós vamos ter essa resposta. Micotoxina é um fantasma que está sendo construído no Brasil. Tem muita gente falando que DDGS concentra micotoxina, e tem muita gente comprando essa ideia. A gente precisa lutar contra esse fantasma. Não é feio, o negócio não é feio assim, como muita gente tem pregado. Eu acho que a gente precisa fazer um trabalho mais proativo para deixar muito clara a mensagem que o DDGS não é risco de micotoxina, como muita gente tem colocado por aí, tá? Só para finalizar, pessoal do Sul, se tiver alguém do Sul lá, DDGS de trigo, se precisa utilizar ureia ou não, é outra grande dúvida que muito nutricionista tem. Eu coloco DDGS, eu preciso colocar trigo, eu preciso colocar ureia na dieta ou não? Já tem algumas respostas. E a questão do enxofre, que para mim está superada, que no início era uma questão que muita gente tinha medo de utilizar: tem muito enxofre, causa póstero-fumalácea, mas acredito que isso aí já foi quebrado. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Desculpa, precisei correr aqui um pouquinho no final, mas vou ficar disponível para as perguntas no final. Obrigado. Muito obrigada, Pedro. Queria destacar na sua fala, você falou da explosão de DDG no mercado, mas a gente vai ter quem consuma, então, expandindo o consumo para pastagem, a gente vai abrir, assim, dessa forma, um mercado gigantesco de mais vários outros milhões de cabeças. Você mencionou nas vacas de cria também, né? E você tocou no tema de sorgo. No painel 5, a gente vai ter uma apresentação falando da produção do etanol de sorgo. Então, acho que hoje aqui é o local para a gente trazer esses debates também. E o seu ponto de micotoxina, queria comentar, quando a gente circula pelo mundo, é um dos pontos que é perguntado, né, de micotoxina. E eu posso relatar que, quando a gente foi há 2 anos atrás para o Vietnã, a gente ouviu dos compradores vietnamitas que o teor de micotoxina do DDG americano estava muito alto e que eles estavam querendo sair fora disso e estavam preferindo o do Brasil. Bom, agora eu vou trocar de chapéu, então, e vou virar palestrante. Isso, obrigada. Então, vou contar para vocês um pouco da história do nosso programa de promoção de exportações do DDG e DDGS. Acho que está travado ali. Acho importante mostrar essa imagem atualizada agora, né? O setor vem expandindo rapidamente.
praticamente toda vez que eu vou fazer alguma palestra, eu tenho que voltar lá com o IMEA, dar uma conversada, levantar os dados para ver se a gente está em dia, porque a expansão realmente é bastante rápida. Então, hoje, com 27 biorefinarias em operação, 14 com autorização de construção e outras 14 projetadas, programadas para serem construídas. E a gente vê hoje uma expansão tanto geográfica, né, indo para Nordeste, para Norte, para Sul, expansão também em plantas já existentes, né, com expansão de capacidade produtiva, e expansão também para uso de outros produtos. Então, além do milho, indo para sorgo, já em várias unidades, e no Rio Grande do Sul já inaugurou uma primeira empresa produzindo etanol a partir de trigo, e há uma em construção para utilizar trigo e triticale. Então, a gente vai ter mais outros DDGs para você trazer para a sua pesquisa. Aqui é quando a gente fez, então, a assinatura do nosso primeiro convênio com a Apex Brasil, de promoção dos DDGs, em novembro de 2023. Esse convênio foi renovado agora em novembro desse ano, com um aumento de 40% no valor, tanto o setor privado quanto o governo, né, que nós somos sócios nesse trabalho, cada um coloca metade dos recursos. E eu vou contar um pouco da história de como esse projeto se desenrolou desde o início e onde é que a gente está hoje. A gente começou com ações, a gente chama de estruturantes, que primeiro a gente tinha que circular pelo mundo e ver um pouco quem é esse mercado, quem são esses compradores, o que os países querem, quem são os países que querem, quem são os países prioritários, o que é importante que o nosso produto contenha, como que os outros que exportam estão se apresentando, quais são as feiras do setor. Né? Então, a primeira ação que a gente fez foi uma visita numa feira no Oriente Médio, em Abu Dhabi, a Vivimea, e ali a gente já começou a enxergar, né, quem eram esses clientes, o que eles estavam demandando. Também vimos que é importante ter no próprio stand uma demonstração do produto, né? Tinha esses frasquinhos ali, a pessoa quer olhar, ver a granulação, ver a cor. Cor é um aspecto que sempre nos é perguntado, é um atributo importante. Foi trabalhado pelos Estados Unidos a expectativa de que uma cor amarela dourada seja boa, um critério de qualidade. Eu acho que a gente pode debater se há alguma relação de qualidade ou de níveis nutritivos em relação à cor. Descobrimos também que na Índia é produzido etanol a partir de arroz, e a gente viu até DDG de arroz nessas viagens. E a gente aproveita essas viagens para fazer uma série de reuniões com traders, para entender o que eles demandam. E ali a gente ouviu também de importações que tinham sido feitas para a Arábia Saudita, tinha sido armazenado DDG, e era tão quente que houve uma separação da gordura. Então, é importante a gente ter essas conversas e começar a entender esse mercado externo. E aí tem um momento muito importante que tem a ver com esse evento aqui. Há 2 anos atrás, no primeiro evento, foi quando a gente fez o lançamento, então, da marca do projeto. Quando a gente começou, a gente nem sabia muito bem como era o nome dessa categoria. A gente fala DDG/DDGS, mas num estudo mais profundo, conduzido pelo professor Flávio Portela, né, em apoio com a UNEM e todos associados, e uma pesquisa interna no Brasil, e uma observação também do Handbook americano de DDG, a gente viu que a gente tem 13 tipos de produtos diferentes que podem ser produzidos. Então, hoje está no governo uma normativa para ser publicada, a gente precisa dessas normatizações também. E aí que a gente, a partir de um programa de branding muito bem estruturado, que é uma outra parte estruturante de um início de projeto, a gente criou a marca Brazilian Distillers Grains. Então, são os grãos de destilaria do Brasil. Todo o projeto Apex tem esse tipo de nome, né, o nome da categoria, e a origem Brasil. E essa marca que tem essa circularidade, porque é uma bioeconomia circular, e a gente vai desde do amarelo até o verde, né, from green to golden. A gente traz desde a produção agrícola e gera um produto tão rico que é o DDG, né, e volta para a produção animal e, ao mesmo tempo, tem esse sol tropical. Então, confesso que há 2 anos atrás eu estava um pouco insegura de mostrar pela primeira vez a marca do projeto, e foi aqui no evento da Tagro que a gente fez. Mas deu tudo certo até aqui. E aí eu queria contar para vocês uma coisa que eu acho interessante, tá? O programa de branding também teve uma etapa de entender quem era a persona, quem é esse produtor de etanol de milho. E, a partir de entrevistas feitas com especialistas do setor, com os associados da UNEM, com adidos agrícolas, com nutricionistas, inclusive professores nos Estados Unidos, né, a empresa que fez o branding pediu para mostrar quem é esse produtor americano. Então, ele é um homem de mais de 60 anos, aposentado, cansado, conservador, é um sabe-tudo, que vive do passado. Isso é depoimento dos entrevistados, né? Tipo de produtor ou industrial, imperialista, se acostumou a ter subsídios para viver.
Já o produtor de etanol de milho brasileiro é um jovem moderno, um homem de 30 anos, ligado à tecnologia e finanças, feliz, entusiasmado, ambicioso, inovador, empreendedor, é um Faria Limer, né? É inteligente, atualizado, faz mestrado. Daí a gente pediu para a IA fazer a imagem, então, de quem seriam essas personas, né? E aí apareceu lá o etanol, o produtor de etanol americano e o brasileiro. E eu acho que é mais ou menos o nosso painel aqui, né, Pedro? Eu estou no look Faria Limer, você está no look BR-163. Esse é mais ou menos o nosso setor. Bem, e aí, né, toda a estrutura dos nossos materiais promocionais, sempre humanizando, o tratamento humanizado dos animais, fornecendo DDG, materiais promocionais também folder, e aí partimos para uma missão comercial, fomos ao Vietnã, vendo aí a chegada do DDGS lá no Vietnã, no porto de Phu My. Fizemos um evento no Vietnã para 104 importadores, foi muito bacana, com participação do embaixador, do Adida Agrícola, reuniões também com a Câmara de Comércio, lá em Ho Chi Minh. A gente sempre visita as embaixadas, né, e a Apex permite ter essa relação com a diplomacia muito bacana. Então, aqui em visita a Embaixada da Colômbia, que foi uma outra missão que fizemos. A primeira feira foi a Eurotier, em novembro de 24, vamos voltar esse ano, e aí já com a nossa marca, com o nosso stand, as empresas participando conosco. E o Projeto Imagem é um projeto que eu tenho muito carinho, que é quando a gente traz jornalistas dos países prioritários para conhecer o setor. A gente organiza uma semana de visitas e a gente vai ver a colheita do milho, esse milho chegando, sendo descarregado, a biorrefinaria, o uso de DDG no campo. E é muito bacana. E a gente também mostra, por exemplo, aqui o consumo no confinamento, fomos no confinamento Monza, no último projeto, e a gente também pensa assim, ó, eles têm que entender que não é só a BR-63, esse monte de caminhão, tem também preservação, tem sustentabilidade, então a gente levou eles para Bonito, no último dia, para relaxar, fazer uma flutuação, ver caverna, para entender que a gente, sim, é um agronegócio pujante, potente, mas a gente preserva o meio ambiente também. E o resultado disso são matérias, né, aqui, por exemplo, da Nova Zelândia, e matérias muito mais qualificadas de quem vê, e quem vê e se encanta. Chega cheio de preconceitos, mas se encanta com o Brasil. Depois a missão da Tailândia, visitando a embaixada em Bangkok, reunião com o CP Group, que é o maior grupo da Tailândia, que está em diversos países, você certamente conhece, né, Pedro? A Feira Viviásia, que foi em março do ano passado na Tailândia. E aí a gente também, aquilo que a gente aprendeu, né, mostrando o produto ali no stand, usando o stand para demonstrar onde que está a nossa indústria, como se fossem infográficos. E em Singapura fizemos um workshop e rodada de negócios, também com a participação da embaixada. A rodada de negócios é bacana, né, os nossos traders ali direto com os importadores. Maio do ano passado, participamos da missão presidencial à China, participamos desse diálogo de segurança alimentar e foi quando abriu o mercado chinês para o DDG, DDGS do Brasil. E nos deu muita alegria de estar lá, estava, né, uma comitiva de 100 e poucas pessoas do Brasil, vários do governo, e a alegria de todos nós dessa abertura de mercado. Culminando há 2 semanas atrás, né, a primeira carga do DDG brasileiro chegando na China. E lá fizemos um evento também para traders. Tivemos algumas reuniões, especialmente com a COFCO, eu quero mencionar. Só a COFCO disse que queria comprar 5 milhões de toneladas por ano. Aí eu até olhei para o Guilherme Nolasco e disse assim, bom, podemos ir para casa, né? Não precisa mais promover nada aqui no exterior, porque mais do que a gente produz é o que eles querem comprar. Fomos a Vilmar também, e visitamos também o porto de Tianjin, que é extremamente automatizado, realmente algo incrível, assim, não tem quase ninguém trabalhando, é tudo nem aqueles carros ali tem motorista. Bem, resultado disso, né, a gente exportava ali, 2021, menos de $1 milhão, passamos para 90 milhões de dólares, depois 190 milhões de dólares, 199 milhões de dólares, e esse ano já estamos com uma exportação maior do que os primeiros 3 meses do ano passado. Então, uma estratégia da indústria olhar para esse mercado externo como um equilíbrio do mercado interno também. E aqui, então, os principais mercados importadores em 2025, era Turquia, Vietnã, Nova Zelândia e Espanha. E esse ano, nos primeiros 3 meses, já a China já desponta como o primeiro, com essas cargas que chegaram lá, e outras estão por ir. No novo projeto Apex Brasil, assinado em novembro, a gente expande para mais outros mercados prioritários também. Vamos trabalhar mais forte a comunicação e as outras ações também. Nesse ano, a gente vai agora, em maio, para a Tailândia, fazer um workshop, rodada de negócios, junto com a Embaixada Brasileira. Faremos a feira ILDEX Vietnã.
Em agosto, uma missão comercial para o Japão, Coreia do Sul, e visitaremos uma feira na China. E, em novembro, a Feira Eurotier novamente. E aqui, então, as empresas que participam da UNEM, né, os nossos associados. Nas 2 primeiras linhas são empresas produtoras. A terceira linha são empresas que fornecem produtos e serviços para o nosso setor. E, na última linha, aqui, as entidades que fazem parte da nossa entidade. Então, agora eu mudo de novo aqui o chapéu. Estou pingando as cadeiras. Pois é. Tá bem, André. Ótima apresentação. E aí, para concluir, nós temos a nossa participação internacional. Convidamos o Sr. Frick Boelen, que é holandês, mas que atua na Wilmar International, que visitamos nessa missão. Ele é diretor de importação e exportação da divisão de ingredientes para ração animal da Wilmar Trading. Atua globalmente no comércio de insumos para a nutrição animal e acompanha de perto os fluxos internacionais de DDG e DDGS, tendo base em Xangai. Possui formação educacional na Holanda, onde iniciou sua trajetória antes de atuar no mercado internacional. E o Sr. Frick mandou a participação dele em vídeo, legendado, então vamos agora passar o vídeo. Ladies and gentlemen, a warm welcome and greetings from Shanghai. My name is Frick Boelen, and actually I was invited to join and give a speech at the 3rd UNAM Delta Grow International Corn Conference. Unfortunately, this time I couldn't make it all the way to Brazil, but definitely in the future I will be very, very happy to share information and exchange information with all of you about the Chinese market and the international market for ethanol and DDGS. I think in today's environment we all can agree that ethanol and DDGS are very important commodities. The main reason for this is that we need energy security of food all together, and every country needs to work out how they can secure the energy source and the food security. For China, there is a history with DDGS in the past years, and I can explain a little bit to you about this history. Actually, China started to import the DDGS from the US in 2010 for the first time. US developed the corn ethanol business in a big way, and China was happy to try and import these products. The feed millers in China, they like the DDS extremely well, because for 2 reasons. 1, DDS is an energy source, and 2, DDS is a protein source. Of course, that's for feed millers very attractive, because you can use them both for both applications. The other reason why actually the DDS became so popular in China is that actually the government, they control the corn imports. And as a feed miller in China, you have a very small quota each year to import some corn. But all the other corn you have to buy from the government, from Sinograin and COFCO, at the prices in the tenders in the local market. So for the feed millers, for the first time, by buying some DDGS, actually they could replace some of the corn demand and swap that with a free item DDGS. So in 2010 they just started to import the DDGS from the US. However, in the next 2-3 years it became a big item and everybody started to get excited. So if you're too excited in China, you need to be careful. So in 2015, actually, the total import reached almost 9 million tons of DDGS from the US. And actually 9 million tons, that represents 45% of the total export of the US DDGS market. So this created some problems in China, because China has a local DDGS ethanol production base in the north of China, which is the corn growing area. So the ethanol plants, they lodged a complaint, and they said it's unfair. They cannot compete with the low prices from the US, and the business was losing money. So actually, these ethanol producers, they lodged an anti-dumping case. And of course, on the contrary, the feed millers, they tried to fight this anti-dumping case. But in the end, the case went through, and actually the DDGS from the US was banned. Or you could import it, but with a 65% import duty.
It's obvious nobody can do that. So after 2015, there were no more DDS imports from the US, and actually the feed millers were quite sad because they definitely wanted to import this great product. So now, here we are now at the moment that Brazil is shipping the first vessels of DDS into China, and I think it comes at a good time because the relationship between Brazil and China is excellent. They have very good cooperation on the corn and the bean imports, and DDS will be a nice complementary product to start the business with. To explain you a little bit about the feed industry market in China, the total feed production in 2025 last year was 342 million tons of animal feed produced. And actually, the top 5 producers of the feed production, they control nowadays 37% of the market share. And to give you an idea, the number 1 and the number 2 feed producers, Haitag Group and New Hope Group, which some of you might well know, totally together they produce 60 million tons of animal feed. Also nowadays in the global feed production, in the top 10 global feed companies, 5 companies are in the top 6. So it is a big change in the market, and you can imagine DDS from Brazil has a big potential for this kind of giant feed companies in China, and they are looking forward to have a stable and steady supply from China. So a little bit more background about the feed. I think the best application for the DDS in China will be for the aqua feed and for the poultry. The pork industry will be a bit more sensitive on phomotoxin levels, so that will need some extra checks. But overall, yeah, we can expect maybe in the first year, let's say 1 million ton will be a nice target for Brazil to achieve in 2026 or 2027 to export to China. So we hope that we can become friends with Brazil on the DDS, and we hope that the cargoes will enter China smoothly without any problem or interference from the government. And yeah, let's go for it. That's my message to all of you. Let's take this opportunity. And last but not least, I also hope Brazil will win the World Cup football. Bye-bye. Muito bom. Como vocês puderam ver, então, começamos falando da expansão do mercado de DDG e DDGS, tanto no Brasil, vendo essa promoção internacional, e a demanda vindo do outro lado do mundo. Devido ao adiantado da hora, fui orientada a gente fazer apenas uma pergunta, tá? Então, eu procurei selecionar das que vieram do público, uma que os dois possam responder. Então, pergunta do Bruno, da Datagro. Como vocês enxergam também o aumento da oferta de farelo de soja no mercado, em consonância com o aumento de oferta de DDGS? Excelente pergunta, que me dá uma oportunidade de falar algo que eu esqueci. O tempo estava corrido, ele estava preocupado. Eu vim dos Estados Unidos domingo, participando do principal evento de confinamento nos Estados Unidos, em San Antonio, no Texas, chama PNC, Plains Nutrition Council. E foi apresentado lá pelo 2º ano consecutivo alguns dados mostrando que a mescla de farelo de soja e DDGS entrega resultados superiores do ponto de vista de desempenho animal, ganho de peso e peso de carcaça final, do que dietas só exclusivas de DDGS. Então, isso tem trazido uma certa inquietação no mercado americano. E, obviamente, isso já está aqui no Brasil. Ontem mesmo eu fiz uma call interna, que na Cargill a gente produz tanto farelo de soja quanto DDGS. Então, a gente vai começar uma série de experimentos aqui no Brasil para achar qual que é o ponto ótimo da relação farelo de soja DDGS. Então, a gente sabe que hoje a maioria dos grandes confinamentos, principalmente aqui no Mato Grosso, praticamente nenhum usa farelo de soja mais, só DDGS, por questão econômica, disponibilidade, etc. Mas se de fato essa combinação me entregar um resultado adicional
de performance animal e ganho de peso, por que não voltar com uma parte da dieta com farelo de soja? Então, a gente vai em busca dessas respostas, mas hoje, por enquanto, essa expansão do farelo de soja pode resultar num preço que faça sentido entrar nas dietas ou não. A gente, para cada cliente que a gente atua em cada região, a gente calcula um preço sombra. Por isso que eu falei da questão da precificação, porque nós, nutricionistas, a gente sabe, para cada ingrediente, em cada região do Brasil, até quanto o produtor pode pagar por ingrediente para justificar entrar na dieta ou não. Então, a gente fala de preço sombra. Então, isso é uma informação extremamente importante, crítica, que nós, como nutricionistas, a gente tem condição de fornecer isso para o pecuarista e com base no principal indicador que ele vai olhar, que é lucratividade por boi, custo de arroba produzida. Então, se essa expansão do farelo de soja permitir que o preço dele chegue a um ponto que justifique a entrada dele na dieta, por que não? Pedro, muito legal dividir esse painel com vocês, pessoal. O Pedro é uma das maiores referências de nutrição animal, não só no Brasil, mas no mundo, e é um parceiro muito importante da Datagro, no projeto que a gente tem circuito pecuária, que a gente está correndo o Brasil afora. E eu acho que essa mensagem que o Pedro entrega é muito importante, porque, recentemente, o Brasil, às vezes, tem um pouco complexo de não se elogiar. A gente viu uma entrevista dos maiores animais da Cargill falando para Drovers, Pedro, e ele comentando por que a pecuária do Brasil, hoje, já somos o maior produtor. 2025 foi um ano muito importante, que a gente não só se tornou o maior exportador, 2 vezes o segundo colocado que a Austrália, mas também estamos superando o mercado norte-americano, entregando 12 milhões de toneladas equivalentes de carcaça. E esse nutricionista diz o seguinte: o Brasil vai continuar expandindo por quê? Porque vocês têm uma gama de insumos muito diferente do que a gente tem aqui. A gente tem aqui a nutrição animal, eu faço uma dieta de uma fazenda, eu volto nela 1 ano, 2 anos depois e tenho que insistir, porque não coloca. O Brasil, como o Pedro colocou, a gente tem uma variedade de insumos, é cada coisa diferente que a gente vê, Pedro. Eu vi esse dia um confinamento aproveitando soja queimada, e que misturando com certo gado comendo aquilo, babaçu. E a gente vai fazer sempre a dieta muito competitiva a partir do custo. Então, isso é muito importante, a gente também ter a precificação correta do DDG. O DDG tem uma vantagem muito interessante, porque você garante produto, não só em oportunidades, mas com frequências, com contratos, confinamentos em torno de a usina conseguem retirar esse DDG na escala correta, no tempo também apropriado. Mas o farelo, a depender das oscilações de mercado, como a gente está vendo agora, é um momento histórico. Com a arroba de 380 e a saca de soja e 100 e alguma coisa, está uma relação de troca de 3, quase 4 para 1, Pedro. Nunca se viu isso na história. Então, a arroba hoje está muito competitiva e os nutricionistas animais vão estar ali formulando sempre na base do melhor custo de engorda, de ganho médio diário de peso também. Então, acho que isso tudo emaranhado vai estar colocado. E, para finalizar, Pedro, eu acho que se trouxe uma outra provocação para a gente interessante, né? A nossa estimativa de DDG ficou muito restrita só ao último ciclo da pecuária, que é a engorda. Se a gente pôr na conta o RIP, a recria intensiva a pasto, e o potencial que se tem também na cria é enorme e é fundamental, porque hoje a nossa cria é o elo mais ineficiente da cadeia. No Brasil, a gente está tendo uma taxa de desmama aí entre 55% a 60%. Isso significa o quê? A cada 1.000 vacas emprenhadas, vão nascer 550 bezerros. Estados Unidos, nossos vizinhos uruguais, são taxas acima de 75. Então, esse momento, a gente precisa tratar muito bem as nossas vacas. Porque se a gente quer tratar a pecuária cada vez mais como indústria, a gente tem que cuidar da produção de semente dela, que são os bezerros. Então, acho que a gente trazer mais eficiência para isso, né, a vaca bem alimentada vai ter uma potencial taxa de prenhez muito maior e, consequentemente, uma semente com mais qualidade. O bezerro com desmama maior porque é uma heterogeneidade muito grande no nosso plantel, né? A gente tem confinamentos ali que, comendo na mesma boia, um está ganhando 1,5 kg, o outro está ganhando 2,5 kg. Então, acho que isso vai ajudar cada vez mais e o mercado internacional vai cada vez demandar isso do Brasil, padrão de qualidade e escala. Obrigado. Muito obrigada, João, Pedro. Com isso, concluímos o nosso painel, então. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado, André Veríssimo, João Otávio de Assis Figueiredo, Pedro Veiga e também o nosso participante virtual aqui por mais um grande painel na expansão do mercado DDG-DDGS.